Agora no dia 5 de agosto vai lançar finalmente a adaptação de Sandman, a obra-prima aí do Neil Gaiman, que depois de muito tempo vai finalmente virar aí uma série. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e, como eu mencionei, quase 30 anos depois aí do seu lançamento, Sandman finalmente vai virar uma obra adaptada, né? Vai ter uma versão aí audiovisual de Sandman, que é uma obra muito complexa, né? E que sempre foi uma das grandes obras aí dos quadrinhos nos últimos anos, nas últimas décadas, marcou muito a indústria e é a obra-prima do Neil Gaiman, né? O escritor americano que fez Belas Maldições, Deuses Americanos, Coraline, eu sempre erro o nome dessa menina. E enfim, algumas outras obras, o discurso maravilhoso dele, Make Good Art, que sempre me ajuda nos meus momentos difíceis. Então assim, o Neil Gaiman é um cara muito bom, Sandman é a sua principal obra e finalmente vai virar aí uma adaptação. Muita gente já quis levar ela pro cinema, para séries, mas só a Netflix conseguiu e vai lançar agora no dia 5 de agosto. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ser essa série e quais são as nossas expectativas sobre ela. Então, sem mais delongas, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Bom, Sandman foi lançado originalmente lá em 1989 pelo Neil Gaiman. E de lá pra cá já teve aí várias outras pessoas que fizeram as ilustrações da obra, então não vou citar todos aí os cartunistas que participaram, já que a revista teve 75 edições, né, na versão original, com 13 arcos, todos muito bons e todos muito aclamados aí pela crítica. Sandman é uma história que veio ali num movimento ali dos anos 80 das HQs, em que algumas editoras criaram selos, né, que permitiram os autores trabalharem temáticas mais adultas, né, porque eles viram que isso estava dando certo, que tinha esse espaço, né, para trabalhar HQs de uma forma mais madura mesmo, né, trazendo temas mais densos, mais complexos. E a gente teve algumas HQs que deram muito certo nesse gênero, como Watchmen, V de Vingança, que a Mariana adora, Cavaleiro das Trevas, né, a principal HQ do Batman, e Sandman também veio nessa onda para consolidar essas grandes HQs que a gente teve no mundo dos quadrinhos, né, e na cultura pop, né. Todas essas HQs são extremamente reverenciadas e são parte aí da nossa cultura, tanto que de tempos em tempos a gente tem novas adaptações dela pro cinema, para séries e por aí vai. Todas elas de selos da DC. Fica aí só o comentário também. Bom, hoje em dia, se você quiser uma edição de Sandman, você vai precisar desembolsar uma graninha, já que existe uma edição definitiva, né, da Panini, se eu não me engano, que custa cerca de R$200 por exemplar, sendo que são 10 exemplares, até onde a gente conferiu. Tem uma outra edição também especial de 30 anos, que tem 8 exemplares, algo assim, 13 exemplares, deve ser um por arco talvez. Enfim, mas Sandman é uma HQ bem carinha, bem salgadinha para se comprar. Mas no geral vale muito a pena porque ela realmente é muito, muito boa. Mas enfim, você pode assistir a série aí primeiro, e daí depois ver se vale a pena ou não comprar para ver como que é a história em detalhes. E a história de Sandman é relativamente bem simples. Nesse universo em que a história se passa, algumas forças, né, como a morte, a destruição, o desejo, os sonhos, são personificações chamadas de Os Perpétuos. E a história se passa lá no começo do século passado, quando uma seita tenta aprisionar ali a personificação da morte, né, o Perpétuo Morte, mas acaba aprisionando o sonho, que também é conhecido como Morfeu. Ele, como o nome já diz, é responsável por cuidar, né, do sonhar, né, que é basicamente o reino dos sonhos para todas as criaturas que podem sonhar, tem essa capacidade em todos os planos da existência, em todos os universos. Isso porque vale comentar porque o universo da DC, né, os personagens ali da DC, como o Caçador Marte, que vive em outro planeta, vem de outro planeta, também conhece e reconhece, né, o Morfeu como uma personificação, porque ele é essa entidade para todas as criaturas que podem sonhar, e o mesmo acontece com os outros perpétuos. E basicamente, né, o Morfeu fica ali preso por décadas, né, por conta da magia utilizada por essa seita, até que em determinado momento ele consegue se libertar, e o objetivo dele é recuperar o poder e restaurar, né, o reino do sonhar, que ficou muito prejudicado por conta desses anos em que o seu rei passou aprisionado, né. Então existem pessoas que não conseguem mais dormir e sonhar, e estão, né, num looping por conta disso. Tem pessoas que adormeceram e nunca mais acordaram, né, existe um limbo, né, de pessoas que estão
estão nesse meio termo entre o sonho e a realidade, ou seja, tá tudo dando errado, tem sonhos e pesadelos que também são personificados que fugiram nesse tempo que ele ficou aprisionado, então tá todo um caos e ele precisa restaurar a ordem e recuperar o seu poder. A primeira temporada da série, com seus 11 episódios, deve abordar ali os 2 primeiros arcos, né, da HQ, que é Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco, e Casa das Bonecas, que é o segundo arco. E na parte da direção e dos roteiros, tem uma galera bem variada, que eu não vou ficar falando um monte de nome aqui, mas tem gente que trabalhou em Narcos, em The Witcher, né, que são aí produções famosas da própria Netflix, em The Handmaid's Tale, em Doctor Who, enfim, uma galera que trabalhou aí em várias produções diferentes e que vem para compor esse time de direção, roteiristas, sendo que o Neil Gaiman ajudou, né, e trabalhou junto com os roteiristas para fazer essa adaptação acontecer. Porque eu não sei se eu mencionei no começo do vídeo, mas realmente já faz 30 anos que as pessoas tentam adaptar Sandman. Já faz muito tempo que a galera bate o olho nessa história e quer colocar ela como audiovisual, mas nunca dá certo porque ela é uma história muito complexa mesmo. Já no elenco, eu acho que a maior parte aí dos atores vem de séries um pouco menos conhecidas ou de papéis menos expressivos, mas a gente tem o Charles Dance, né, de Game of Thrones, e a Brienne de Tarth, que tem um nome complicado, que é Gwendoline Christie, certo? Que também faz aí o papel de Lucifer na série, né? Guarda aí a participação de Lucifer, né, como personagem, que a gente já vai falar sobre isso. Mas enfim, né, o elenco é um pouco mais desconhecido. Tem gente que trabalhou em Animais Fantásticos, em The Good Place, mas de modo geral não são atores tão expressivos assim. E os Perpétuos, eles são 7 no total, né? Então, além do sonho da morte, que eu já mencionei, a gente tem o desespero, desejo, destruição, destino... Quem que eu tô esquecendo? E delírio. Eu acho que foi isso que eu não falei. Em inglês talvez seja um pouco mais fácil de lembrar, porque todos os 7 começam com a letra D, né? Porque tem o Dream e o Death. E como, enfim, já fica bem claro, né, pelo nome deles, eles são realmente representações desses nomes, né, desses sentimentos que os seres humanos têm, dessas concepções que a gente tem dessas ideias, né, são coisas abstratas pra gente, mas que dentro do universo de Sandman são realmente personificadas por essas entidades que são quase deuses, né, mas talvez um conceito mais grego ali de deuses, né, de cada um representando exatamente alguma coisa, né, como Poseidon, deus dos mares. Aqui a gente tem uma personificação mais direta. E como eu já cheguei a mencionar um pouquinho, essa é uma história que faz parte do selo Vértigo da DC, né, que é um selo para histórias mais maduras. E dentro, né, do universo de Sandman, os personagens da Liga da Justiça estão presentes e eles aparecem nas histórias, né? Seja o Constantine, seja o Caçador Marte, Gotham City, por aí vai. Então, esse universo, né, da Liga da Justiça é o universo que está relacionado ao de Sandman. Porém, na série é bem pouco provável que esses personagens apareçam. Talvez a gente nem tenha referências deles durante os episódios, que é para não misturar uma coisa com a outra, né? Para não virar bagunça. E também tem o fato de que, provavelmente por direitos autorais, a Netflix não pode tratar desses temas, talvez. Porque tudo que é da DC, né, tá dentro lá da HBO, né, da Warner e tudo mais, então provavelmente tem esse bloqueio aí legal para falar dessas outras histórias. Mas fica aí o comentário que realmente logo no primeiro arco, né, no Prelúdios e Noturnos, já aparece a Liga da Justiça ali dentro da história de Sandman. Falando em DC, agora a gente pode partir para comentar o que a gente pode esperar de Sandman, né? E de um modo geral, essa é uma história que prova, na minha opinião, ou faz parte das evidências, na minha opinião, de por que eu acho que a DC é muito superior à Marvel. Porque a DC sempre teve selos e histórias e arcos de personagens que trazem esse lado mais filosófico, de narrativas mais densas, mais profundas, com muito mais destaque do que a Marvel. É claro que a Marvel também tem algumas arcos e narrativas muito boas, tipo a queda de Murdoch, o próprio HQ, né, do Homem-Aranha em que a Gwen morre. Spoiler, mas enfim, todo mundo já sabe desse spoiler. Beleza, a Marvel também tem suas histórias mais profundas, por assim dizer. Mas esse lado de pegar histórias mais densas é algo muito comum na DC. E, na minha opinião, muito comum até nas histórias do Batman. O que faz pra mim o Batman o melhor herói de todos, né? Porque boa parte das HQs, né, do Morcegão tem essa característica de ter um lado mais subjetivo, mais aprofundado, né? HQs como Cavaleiro das Trevas, Asilo Arkham, Na Piada Mortal, todas têm esse lado de
colocar quem tá lendo também para refletir sobre aquele universo, para pensar algumas temáticas mais interessantes, mais aprofundadas. E histórias como Watchmen, V de Vingança e Sandman são completamente sobre isso, né? V de Vingança é uma história completamente política, Watchmen também, e Sandman talvez não tenha esse lado tão político, mas fala muito sobre emoções humanas, sobre o que nós somos, né, dentro aqui nesse mundo, para que existimos, fala sobre como a gente lida com coisas abstratas na nossa rotina e pensa que elas não são tão importantes, mas elas são fundamentais, como os sentimentos, como a nossa percepção sobre os sonhos. E tudo isso está presente de uma forma muito bem feita nas HQs ali do Neil Gaiman. Então, por isso que essa história tem muito valor. Só que a gente não tá num bom retrospecto de histórias da DC, tanto em séries quanto dentro do cinema. É claro que deu uma melhorada nos últimos tempos com o Batman, né? Do Robert Pattinson, que é maravilhoso. E também com o Pacificador, uma série um pouco melhor, né? Até o segundo filme do Esquadrão Suicida. Mas, de modo geral, a retrospectiva aí não é muito favorável pra DC, porque tem filmes bem fraquinhos, séries bem fraquinhas. E se a DC der mancada, né, ou se a Netflix der mancada com Sandman, vai ser algo difícil de recuperar, porque estão acabando as maiores histórias da DC, né? Vai ser difícil adaptar algo de uma forma desvinculada desse universo de filmes que a gente tem no cinema, né, da Liga da Justiça e tudo mais. Vai ser difícil ter histórias assim para adaptar, porque o Watchmen já foi adaptado, o V de Vingança, beleza, poderia ter um reboot pro delírio da Milena. Não sei se vocês sabem, gente, mas Milena tem um medo mortal da máscara do V. Ela não consegue olhar. Ela tá quase chorando aqui, só de falar da máscara. Enfim, poderia ter um reboot, né, uma série sobre V de Vingança, mas, de um modo geral, as cartas estão indo embora, né, e a DC tem que acertar para se consolidar, né, então Sandman é uma cartada importante aí da DC e também da Netflix, né, porque, né, tá ficando complicado, Netflix querendo aumentar o preço, né, a HBO aí lançando House of the Dragon, a Amazon Prime lançando aí Senhor dos Anéis com mais de 1 bilhão de investimento. Netflix tem que correr, não vai conseguir depender de Stranger Things pra sempre, né, então só tem mais uma temporada de Stranger Things, então tem que fazer valer essa assinatura caríssima e que eles querem cobrar mais ainda por você dividir a assinatura com outras pessoas. São muito safados, né? Pelo amor de Deus. E bom, o Sandman também é uma história, né? Apesar de ter esse potencial todo, é uma história que desperta polêmicas, especialmente pela temática que ela traz. Tem algumas coisas que me lembram muito Supernatural, por assim dizer. É que Supernatural é bem mais leve, eu acho, de um modo geral, porque tem um tom bem cômico, assim. Mas Sandman tem, né, esse lado de tratar com personagens bíblicos, né, então tem, né, ali o Lúcifer, na primeira temporada provavelmente o Sandman vai até o inferno, que é um dos reinos, né, ali, porque tem, né, toda a personificação dos demônios e tudo mais. Então essas são temáticas presentes, né, Caim, Abel, personagens bíblicos que são parte da história de Sandman também. Então isso geralmente levanta polêmica e já limita um pouquinho o público, né? O que torna mais importante aí você saber o que você está fazendo, saber para quem você está fazendo e acertar. Porque eu acho que saiu muitas produções, né, da DC, da Marvel, né, outras adaptações que tentaram adaptar a obra, mas também deixá-la mais moderna, mais jovial, né? Tentar fazer ela para um público mais abrangente, explicar demais essas histórias, e isso nunca dá certo. Se mantenham atentos ao original, pelo amor de Deus, não fique inventando moda, sabe? A HQ tá ali, tá escrita já, é grande a HQ, pega e adapta do jeito que ela é, não fica se enrolando, não fica floreando muito, né? Porque se tentar colocar um tom mais jovem ali pra história, pode ficar até mesmo bobo, né? Porque Sandman, a grande base pra história de Sandman é as filosofias, é justamente a profundidade do que a obra trata, suas temáticas, como ela trata seus personagens, como ela desenvolve a relação deles, né? Então, essas entidades, né, os perpétuos, são extremamente poderosos e relevantes, mas ao mesmo tempo eles estão muito interligados aos desejos humanos, ao que nós humanos pensamos. Então existe toda uma temática dentro da obra de quem controla quem, né? Quem é submisso a quem, se os humanos estão submissos aos perpétuos ou os perpétuos aos humanos. E isso tudo é muito conceitual, muito filosófico, né? E isso está representado realmente assim como a HQ trabalha, né? 2 exemplos disso por exemplo, a gente ter todo um pedaço do segundo arco, né, da HQ, do Casa das Bonecas, que é dedicado
ao Morpheus acompanhar a morte num dia de trabalho dela, né? Então não é uma coisa assim emocionante de uma super batalha, né? É a morte trabalhando ali e mostrando como ela é parte da vida e nem não algo a ser temido ou a ser rejeitado. Ao mesmo tempo, quando o Morpheus vai recuperar o seu elmo do inferno, isso é um pequeno spoiler, mas ele precisa duelar contra um demônio que tá possuindo ali o elmo dele. E pra fazer isso, eles não brigam no soco ou com poderes, e sim numa batalha de frases. Sim, eles ficam declamando frases pra ver quem consegue fazer isso melhor, quem consegue dar mais sentido e significado às frases, pra ver quem vence. E é algo que é extremamente subjetivo, assim, né? Mas quando você lê isso na HQ, você percebe que tem toda uma profundidade, todo um significado, que é algo que precisa ser adaptado de uma forma coerente, de uma forma coesa. Se botar o Morfeu pra lutar contra o demônio ali, com socos e magias e tudo mais, vai cagar com a história, sabe? Porque ela não é sobre isso, né? Ela não é uma história normal de HQs, de heróis, de poderes, ou nem necessariamente de investigação e mistério, né? Ela tem realmente uma temática muito própria, e é isso que sempre tornou Sandman muito único e muito poderoso. Imaginando os carinhas fazendo batalha de rap no metrô. Sim, me lembra muito batalha de rap mesmo. Mas mais uma batalha de repente, de poesia, assim, é muito legal. Caju e castanha. É um caju e castanha, gente, pelo amor de Deus. E enquanto, né, a primeira parte da temporada deve adaptar aí o arco do Prelúdios e Noturnos, que é um arco que mostra justamente o Morfeu tentando recuperar os seus totens de poder, né, que é a algibeira de areia, o seu elmo e o rubi. Então tem essa dinâmica, né, de apresentar bem o universo, e por isso que é um arco ótimo para ser adaptado. A segunda parte, que deve focar na Casa de Bonecas, já tem muito mais esse lado conceitual, né, muito mais esse lado de mostrar o significado, essa questão da dinâmica de para que servem os perpétuos, para que servem os sentimentos humanos, o poder disso tudo, né, o que a gente significa nesse mundo, né, as nossas decisões, escolhas, uma coisa bem assim, magia de Harry Potter, assim, na minha opinião. Inclusive tem toda uma teoria de que a J.K. Rowling se inspirou numa história do Neil Gaiman, né, pra fazer Harry Potter, chamada... alguma coisa da magia. Os livros da magia, eu acho. Agora não lembro. Mas é isso, Sandman tem muito potencial, é uma história muito completa, é uma história que vale a pena ser adaptada, mas fica aí o risco de ter que fazer isso com cuidado. Não à toa, nesses 30 anos, não houve uma adaptação aí pra obra, porque realmente é algo muito complexo de ser feito, pra não mexer justamente com algo que é muito bom, né? Você ir lá e estragar completamente. Então, vamos torcer para que a Netflix tenha feito isso com consciência, para que seja uma história boa. Tem muito potencial, como eu falei, tem 13 arcos, né, na história original, então poderia ter 10 temporadas, se fosse necessário. Espero que não, porque geralmente quando estica demais fica ruim, mas... né, poderia ter aí 5 temporadas tranquilamente, com qualidade. Então, enfim, vamos esperar, vamos ver se dá certo. O Neil Gaiman tá participando do projeto, então isso dá uma esperança pra gente, mas também não significa muita coisa não. E é isso, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser Sandman, se vocês já assistiram quando esse vídeo saiu, quando vocês assistiram esse vídeo, qual a opinião de vocês, quais são os próximos arcos que eles deviam adaptar, né, se é o terceiro, quarto arco e seguindo uma linha mais cronológica da adaptação, enfim, deixem a opinião de vocês. Com esse vídeo a gente volta a falar sobre outras temáticas nas sexta-feiras que não são só Harry Potter, né? Porque eu senti que talvez não fosse isso que o público estava querendo, então estou aqui adaptando. Já falei isso num outro vídeo sobre GOT, que a gente vai tentar honrar aí o mago, que é a capa do canal. Então falar mais sobre histórias de fantasia, de um modo geral, né? Ficção especulativa, talvez ficção científica também, apesar de eu não ser um grande fã. Deixe aqui nos comentários também o que vocês querem assistir. E é isso, eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo até aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então valeu, falou e até mais.